Alô. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Podem sentar. Nós falamos na última semana sobre a fonte e a natureza da salvação, falamos sobre a recompensa da salvação e hoje nós vamos falar sobre a segurança da salvação, no versículo 5, e vamos procurar aí ir até o versículo 9, falando sobre a alegria da salvação. Pedro, ele está escrevendo esta carta, e neste versículo 3, ele glorifica a Deus, ele louva a Deus pelo que Deus realizou, ele adora, exalta, engrandece a Deus, e ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Nós falamos sobre esta regeneração. Regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Falamos que a esperança do crente, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Se não houvesse ressurreição, então a esperança do crente seria vã. Mas nós temos esta esperança fundamentada na ressurreição de Cristo. E ele diz que é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que nós temos esta esperança, a esperança de um dia chegarmos no céu de glória e estarmos com o Senhor. Mas no versículo 5, Pedro então ele vai mostrar a razão por que nós temos esta segurança, por que estamos certos, seguros desta salvação. O que nos faz ter a certeza dessa salvação? Como podemos ter esta certeza? E então, nós, dentro disso, destacamos aí 3 pontos que são importantes e que nos dão a garantia, a certeza de que nós estamos seguros enquanto estivermos sendo fiéis a Deus, obedecendo a sua palavra. Nós temos a segurança da salvação. Veja bem, primeiro que a segurança da salvação, ela está garantida pelo próprio Deus. A segurança de nossa salvação é garantida pelo próprio Deus. Pedro vai dizer assim, que sois guardados pelo poder de Deus. E Pedro usa aqui a expressão grega frourein, para falar dessa segurança. E esta expressão grega, ela é um termo militar, que nos diz que a nossa vida, ela está
guarnecida por Deus, como Deus atuando como um sentinela todos os dias. Deus nos guarda, Deus cuida, Deus preserva a nossa vida. E por que isso? Pedro está nos dizendo que a nossa salvação, a segurança da nossa salvação, ela não está nas nossas frágeis mãos. Porque se a nossa salvação estivesse, se a segurança da nossa salvação, ela estivesse nas nossas mãos, seria algo que poderíamos perder com muita facilidade. Mesmo vivendo uma vida pautada nos princípios de Deus, se a segurança da nossa salvação estivesse nas nossas mãos, correríamos o risco. Mas a Bíblia nos garante, Pedro nos garante, que Deus, Ele é o guardador, o cuidador da nossa salvação. E enquanto estivermos com a nossa vida pautada nas Escrituras, podemos ter certeza que ao soar da trombeta, nós seremos arrebatados. E por quê? Veja o que Paulo escreve aos Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer assim, no versículo 8, a partir do versículo 35 até o 39, Paulo vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo cita uma série de circunstâncias que pode acontecer sobre as nossas vidas, coisas que nós estamos sujeitos a passar enquanto estivermos nesta terra. Mas Paulo vai nos garantir que nenhuma destas coisas, elas têm poder de nos arrancar das mãos de Deus. Nenhuma destas coisas vai nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Por quê? Porque quando nós olhamos e vamos procurar de alguma maneira medir o amor de Deus para as nossas vidas e olhamos para a cruz do Calvário, nós não encontramos instrumento de medida que seja capaz de dar dimensão a este amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós então somos constrangidos a lutar, a batalhar, a passar por quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vida, por amor a Cristo. Por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar, a cruz de Cristo vai nos mostrar que o amor de Deus por nós foi tão grande que fez com que Ele entregasse seu Filho para morrer por nós. E então, este amor é que nos garante que situação nenhuma
vai nos afastar do Senhor. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, toda e qualquer situação torna-se minúscula e incapaz de nos separar da presença de Deus, do amor do Senhor. Amém? Veja bem, nada, nem ninguém pode nos arrancar dos braços do Senhor Jesus. Eu não estou aqui dizendo que por causa disso nós vamos viver uma vida dissoluta e achar que estamos salvos. Porque quem pensar em viver uma vida dissoluta, mesmo estando dentro da igreja, alegando ser um servo de Cristo, esse tal, na verdade, nunca teve um encontro genuíno com Jesus. Porque quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, podemos até tropeçar em um determinado momento da nossa vida, mas jamais permaneceremos prostrados no pecado. Porque fomos libertos dele, porque vencemos o pecado, porque através da graça de Deus fomos capacitados pelo Senhor a vencer o pecado. Não podemos mais ficar prostrados, porque agora não somos mais escravos do pecado, já fomos libertos. Então, entenda bem, que a ideia que se tem da expressão, que em torno dessa expressão gira uma discussão teológica há muitos anos, a expressão uma vez salvo, salvo para sempre. E aí alguém que interpreta de maneira errada esta expressão, pensa que por causa disso então pode viver de qualquer jeito. Por quê? Não, porque eu sou salvo pela graça, e uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso aceitar aqui, venho aqui, levanto a mão, entrego a vida a Jesus, e vou lá para o mundo e faço o que eu quiser. Isso é um engano. Primeiro que não entregou a vida para Jesus. Porque quando entrega a vida para Jesus, Paulo diz que quem assim o faz é crucificado com Cristo. E quem foi crucificado com Cristo morreu para o mundo. Se morreu para o mundo, as coisas do mundo já não nos atraem mais. Se não nos atrai mais, então esse pensamento não pode mais existir. Precisamos ter em mente uma coisa, que a partir do momento que entregamos a vida a Jesus, o mundo precisa deixar de existir para nós. As coisas do mundo, tudo aquilo que pertence ao mundo. E o que é que pertence ao mundo? João responde. Na sua carta, na sua primeira carta, João vai dizer: as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. João vai dizer, não são do Pai, são do mundo. Quando nós olhamos esta expressão joanina, nós vemos e olhamos para o livro do Gênesis, nós vemos que Eva foi tentada nestas três coisas: na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. E por isso ela caiu. E por isso Adão caiu. E por isso todo aquele que dá ouvido
que cede às investidas de Satanás, cai, tropeça. Então, enquanto nós não tivermos isso muito bem fixado na nossa mente e não buscarmos de Deus uma transformação genuína no nosso coração, porque, irmãos, a transformação verdadeira, que faz com que nós, de fato, venhamos gozar, enquanto estamos aqui, dos benefícios da salvação, não é uma mudança exterior. Você pode observar que a primeira coisa que alguém faz quando entrega a vida a Jesus é mudar a veste. E alguém já me perguntou assim: pastor, eu quero aceitar Jesus, então é assim, o que eu preciso deixar de usar? Como eu tenho que me vestir? Então eu não posso mais usar isso? Eu não posso mais vestir aquilo? Eu não vou dizer a você o que você vai deixar de usar e o que você vai usar. Essa transformação vai brotar no seu coração. A mudança, ela é de dentro para fora. Não é o exterior, mas o interior. Agora, veja bem, um interior transformado reflete no exterior. Você não vai usar uma vestimenta decente para ser salvo. Você vai usar uma vestimenta decente porque você é salvo. E o salvo entende como deve se comportar, como deve se vestir. A mudança precisa ser dentro. Veja, Paulo, quando ele está falando sobre a circuncisão, ele diz que no Antigo Testamento a circuncisão, ela era um símbolo exterior, era uma marca externa, mas aí Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão na nova aliança, ela é feita no coração. Paulo vai dizer o quê? Que a marca, a circuncisão a verdadeira circuncisão, ela é no interior do homem, ela é no coração. A marca de autenticidade, a marca de que nós somos propriedades particulares de Deus, não é no nosso exterior, ela é no nosso interior, com um detalhe: reflete no exterior, na nossa maneira de vestir, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de procedermos em todas as situações da vida. E o que nós precisamos entender é que enquanto nós estivermos achando que a maneira que estamos vivendo é boa, está tudo bem, e eu não buscar constantemente em Deus, através de uma vida de oração, ser transformado todos os dias, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver um cristianismo raso, um cristianismo superficial. Eu estava meditando hoje, à tarde, no capítulo 16 do Evangelho segundo o relato de Mateus, quando Jesus ele se retira
do meio da multidão com os seus discípulos. E então ele chega com os discípulos em um determinado lugar, e aí ele pergunta aos discípulos: olha, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles começaram a falar: não, uns dizem que o senhor é Elias, uns dizem que o senhor é João Batista, uns dizem que o senhor é um dos profetas. Aí Jesus disse: tudo bem, tudo bem. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí vem Pedro. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que lhe revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí o que nós aprendemos, irmãos? Que existem revelações de Deus que nós não recebemos no meio da multidão. Existem revelações com relação à pessoa de Cristo que Ele só faz no particular. Existem revelações que recebemos da parte de Deus com relação a quem é Jesus. Nós só conhecemos de fato quem é Jesus na intimidade, quando saímos do meio da multidão, quando estamos no tete-a-tete com Deus, quando estamos no nosso quarto de oração, quando dobramos o nosso joelho em casa e falamos com Deus, quando dobramos o nosso joelho em algum lugar em que você tenha por preferência para ter um particular, você e Deus. Nós precisamos disso, porque é quando saímos da aglomeração dos grandes eventos que Jesus se revela para nós de maneira que Ele ainda não fez. Então, o que acontece? O que acontece é que hoje a nossa geração precisa entender que é muito mais num particular com Jesus que Ele vai se revelar, que Deus vai nos revelar quem é Jesus, que nós vamos chegar a um verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Nós precisamos sair um pouco do meio da multidão. Por que, pastor? Porque na multidão nós vemos o que Jesus faz, nós vemos o que Ele faz, os milagres que Ele opera. E se você olhar para a Bíblia, a multidão seguia a Jesus pelos milagres que Ele operava. Tanto é verdade que quando Jesus faz aquele discurso muito duro, que as pessoas começaram a ir embora, Jesus começou a dizer: olha, vocês me seguem por causa da comida que eu dou, ou seja, vocês me seguem por causa daquilo que eu faço. Aí as pessoas começaram a sair, e os discípulos, Pedro vai e diz: mestre, esse teu discurso é muito duro, as pessoas estão indo embora. Jesus diz: vocês quiserem, vocês podem ir também. Aí Pedro não diz para onde iremos nós, como muita gente fala. Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. A multidão segue Jesus por aquilo que Ele faz. Os discípulos seguem Jesus por quem Ele é. As pessoas lá fora querem Deus por aquilo que Deus faz. Nós queremos viver uma vida de comunhão com Deus por quem Ele é. O que Ele faz é consequência. Ele fazer na minha vida ou na tua é consequência.
porque o fato dele fazer ou deixar de fazer não muda quem ele é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele está sentado no trono, ele é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores, e ele não muda. Ele pode fazer como pode não fazer na minha e na sua vida. O fato é que nós precisamos parar de viver uma vida de barganha com Deus e segui-lo por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai nos transformar dia após dia, quando você e eu entendermos que isso partirá de um princípio. Qual princípio? O princípio da intimidade com Deus. Eu posso mudar o exterior do jeito que eu quiser, se o meu interior não estiver transformado, mais cedo ou mais tarde vai aparecer quem sou eu, de verdade. A nossa salvação, a segurança da nossa salvação, está nas mãos de Deus, está no poder de Deus. A segurança da nossa salvação, ela é apropriada pela fé. Veja Pedro dizendo que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A fé. A fé não é a causa meritória para a salvação, mas ela é a causa instrumental. Nós nos apropriamos da salvação pela graça, mediante a fé. Paulo escreve isso aos Efésios, lá no capítulo 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação. Fé. Eu sei que sou pecador. Eu sei que sem Deus eu estou condenado. E então, pela fé, eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque eu sei que Ele vai perdoar os meus pecados. Porque eu sei que Ele vai me lavar. Eu sei que Ele vai me limpar. E eu sei que Ele vai me levar para o céu. A consumação da salvação se dará na segunda vinda de Cristo, quando a trombeta tocar. E então nós seremos arrebatados, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo serão transformados. Nós teremos o nosso corpo transformado. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz a ordem em que isso vai acontecer, lá no capítulo 4, quando ele diz: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem, porque de maneira alguma nós vamos preceder a eles, porque quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e vamos nos encontrar com eles nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo explica como isso vai acontecer. Paulo fala a ordem que isso vai acontecer. Em 1 Coríntios ele diz a maneira que isso vai acontecer, num abrir e piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Muito rápido. Não vai dar tempo de acontecer, não vai dar tempo de pensarmos em nada. A trombeta toca, a gente é arrebatado. Precisamos entender que a nossa salvação terá a sua consumação quando a trombeta tocar. Mas, veja o texto.
que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Tempo aqui é kairos e não cronos, o tempo do homem. É kairos, o tempo de Deus, aquele tempo que não é determinado cronologicamente. Não vai acontecer no meu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Por isso que Jesus, no Evangelho segundo Mateus, ele diz que o Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. E essa fala de Cristo sugere que nós precisamos estar preparados para o arrebatamento, para a vinda do Senhor todos os dias. Porque se ele vem numa hora em que eu não penso, que eu não estarei pensando, ou seja, ele vai vir em uma hora que eu não estou esperando, então ele vai chegar de súbito. Os sinais apontam para a vinda de Cristo, mas os sinais não determinam dia e nem hora da vinda de Cristo. Os sinais apontam que o dia está próximo. Os sinais nos fazem vir as Escrituras e ver que toda a profecia com relação ao arrebatamento da igreja, com relação à vinda de Jesus, está se cumprindo. Então, cada sinal que se cumpre, e eu estou inteirado com os sinais, como um bom leitor da Bíblia, como um bom estudioso da Bíblia, você está inteirado com os sinais. Quando você vê tudo isso que está acontecendo à nossa volta, você então percebe, os sinais estão se cumprindo. Se os sinais estão se cumprindo, a vinda de Jesus está mais próxima hoje do que quando nós aceitamos a fé cristã, como diz a própria Bíblia. Então, se está próximo, mais próximo hoje do que foi há alguns anos atrás, do que estava há alguns anos atrás, então isso sugere que eu preciso me preparar para a vinda de Jesus. Jesus está nos dando tempo para nos prepararmos, para colocar a nossa vida no altar, para colocarmos a nossa vida no eixo, para buscarmos uma vida de comunhão com Ele. Por quê? Porque quando tocar a trombeta não vai dar tempo de dizer: Jesus, me perdoa. Não vai dar tempo. Então é melhor se preparar hoje. É melhor buscar a Deus hoje. É melhor estar pronto hoje. Porque quando eu estou pronto, mediante a fé, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho convicção de que Jesus pode vir a qualquer momento. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Agora a pergunta para a igreja é: se ele voltar hoje, como você está? Preparado ou não? Sabe o que eu acho mais interessante na igreja hoje? É que nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Nós sabemos que a trombeta pode tocar a qualquer momento. Nós sabemos de tudo isso. Agora a questão é, e o grande problema é, não é eu saber. O problema é se eu estou pronto para isso. Existe uma situação na vida do ser humano que todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém nunca está preparado para ela, que é a morte. Todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos partir dessa terra.
Se Jesus não voltar até lá, um dia nós vamos partir dessa terra. Nós sabemos que aqueles a quem amamos um dia vai partir desta terra. Mas quando recebemos a notícia de que um ente querido partiu, nós ficamos desolados. Porque por mais que nós saibamos, nós não estamos preparados para ela. Porque ela vem de súbito. Mesmo quando a pessoa está hospitalizada, nós ainda temos esperança de que Deus possa operar um milagre. Então, quando a notícia da morte vem, nós nos desesperamos. E é dessa maneira que vai ficar. É exatamente isso que vai sentir aqueles que ficarem aqui nessa terra quando a trombeta tocar. Porque todos nós sabemos que Jesus vai voltar. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos que Jesus vai voltar, ou pelo menos, se você nunca leu, mas você já ouviu alguém pregar, ou você já ouviu alguém ler, ou alguém já falou para você que Jesus vai voltar na hora em que você não pensa. Mas aí existem aqueles que se preparam para este dia e aqueles que não estão nem aí para esse dia. Aqueles que estão vivendo a vida como se pudesse aproveitá-la da melhor maneira possível aos olhos humanos, aos olhos carnais, e então, num momento da vida eu peço perdão a Deus. Eu vou mais fundo, quem sabe alguns ainda pensam que podem passar por um leito de enfermidade e então ali se consertarem com Jesus. Mas a pergunta é, e se você deitar hoje? E abrir os olhos amanhã na eternidade? Aonde será? Jesus disse isso para um homem que estava preocupado em construir celeiros para estocar o seu trigo, a sua riqueza, e quando ele conseguiu, aí então ele disse: pronto, estás farta, ó minha alma, regala, descansa, porque agora você está tranquilo, está pronto. E aí, então, Jesus diz assim: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Eu preciso pensar, queridos, que a salvação, que a vida cristã, não é uma vida que será vivida somente nesta terra. Nós precisamos viver a vida cristã de uma forma plena aqui, porque ela continuará sendo vivida na eternidade. Eu estou me preparando aqui para viver a eternidade. E nós precisamos buscar isso em Deus. Lutar contra o nosso eu, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. Paulo vai dizer que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E a única maneira de mortificar a carne é subjugando-a à vontade de Cristo. Buscar a Deus. Rejeitar o pecado. Tudo aquilo que satisfaz a minha carne
pode não agradar a Deus. Vamos seguir. Mas eu posso afirmar para você, à luz da Bíblia, que nós já fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. Nós já fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. E nós seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Amém? Versículo 6. Vamos ler aí do 6 ao 9. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro aqui fala sobre a alegria da salvação. A alegria da salvação. Isso é tremendo. Nisto exultais. Nisto o quê? Na salvação, que vai se revelar por completo no último tempo. Pedro diz que isso precisa ser motivo de alegria, mesmo que tenhamos que passar por momentos de provações. E Pedro menciona vários fatos acerca destas provações. No versículo 6 que lemos, Pedro vai dizer que as provações, elas são pedagógicas. As provações, elas são pedagógicas. Por quê? A expressão que Pedro usa, a expressão se necessário, ela indica que existem ocasiões especiais que Deus sabe que nós precisamos passar por provações. Com qual propósito? Para nossa disciplina e para o nosso crescimento espiritual. Sabe o que eu acho interessante hoje? É que o crente é assim. Porque criou-se na mente do crente hoje, que se ele está passando por luta, é o diabo. Porque crente não pode passar luta, crente não pode passar prova. Se está passando, é coisa do diabo. Mas Pedro está nos dizendo que existem provas, existem provações que nós passamos, que é o próprio Deus que permite acontecer na nossa vida, para nos disciplinar, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Existem desertos na vida do crente que é o próprio Deus que leva a ele. Mas a gente
criou esse negócio na nossa mente de que está passando por prova é o diabo está me atacando por todos os lados, e às vezes não é, às vezes é Deus que pega você e eu e leva para um deserto. Para quê? Para Ele se revelar a nós, para Ele nos disciplinar, para Ele nos ensinar, para Ele nos fazer amadurecer, porque precisamos. Você quer ver que a gente precisa? Olha o que diz o salmista no Salmo 119. Salmo 119, verso 67. Olha o que o salmista está dizendo. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha, o que o próprio salmista está dizendo? Que o que o levou a uma vida de obediência e de cumprimento da palavra de Deus, das vontades e dos princípios de Deus, foi o quê? A aflição, as provações. Então as provações aqui, segundo o salmista, as provações que ele passou serviram para discipliná-lo e para gerar nele crescimento. Porque ele estava andando errado, ele estava fora da linha. Então a aflição o trouxe para o prumo, o trouxe para uma visão de Deus, o trouxe para uma vida de obediência à palavra de Deus. Então entenda, nem toda a provação que você e eu passamos, ela vem do diabo. Existem desertos na minha e na sua vida que nós fomos conduzidos até lá pelo próprio Deus. Para quê? Para que o Senhor pudesse, através desta grande aflição, extrair de nós o melhor. O melhor. As provações são pedagógicas. As provações também são variadas, porque Pedro vai dizer aqui: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E a palavra grega aqui para várias é poikilos, que quer dizer o quê? Que fala do quê? Significa diversas cores, ou policromáticas. E essa mesma palavra, ela é usada no capítulo 4, e o versículo 10 dessa mesma carta, para falar sobre a graça de Deus. Veja só, olha o versículo 10 do capítulo 4. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a graça, que a palavra grega aqui é poikilos, que é diversas cores ou policromáticas. Ou seja, não importa, queridos, a cor do nosso dia. Não importa se hoje está mais cinzento ou negro do que ontem. O que importa é que Deus tem graça suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Independente do tempo, se
Se hoje está mais escuro, mais cinzento do que ontem, se ontem Deus teve graça suficiente para dispensar sobre a nossa vida, hoje Ele terá muito mais, porque hoje o dia se enegreceu muito mais do que ontem. Mas as provações também são dolorosas. Ainda no versículo 6. E a ideia aqui é de dor e de tristeza profunda. A mesma palavra usada aqui no versículo 6 para contristados, que quer dizer, que traz-nos a ideia de dor e de tristeza profunda, a mesma palavra aqui é usada. A mesma palavra que é usada aqui é também usada lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26 e o versículo 37, para falar, quando fala de Jesus no Getsêmani. A mesma expressão. E é a mesma palavra também usada para descrever a tristeza dos santos com a morte de um ente querido, que Paulo relata em 1 Tessalonicenses 4,13. As provações são dolorosas. Mas as provações, elas também são passageiras. Deus permite a provação na nossa vida, mas Ele não permite que essa provação dure para sempre. Ela tem um tempo, ela tem um período, ela tem um momento. Paulo vai dizer que ela é momentânea. Em Romanos, Paulo vai dizer que ela é momentânea. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que ela dura um momento. Mas às vezes, elas vêm de uma forma tão intensa, tão forte, que gera desespero. Paulo vai dizer assim, lá em 2 Coríntios, que ele passou por uma luta tão grande na Ásia. A aflição foi tão grande, além do que ele podia suportar, ele e seus companheiros, e ele vai dizer assim, que até da vida chegamos a nos desesperar. Deus pode permitir provações com tais intensidades na nossa vida. Mas o fato de Deus permitir provações dessa maneira não quer dizer que Ele nos abandonou, que nós estamos sozinhos. Porque mesmo passando por tudo isso, em nenhum momento Paulo diz que Deus o abandonou. Deus está sempre conosco. Deus esteve sempre com ele. Deus estará sempre com você. Deus estará sempre comigo. Quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, Ele fica com os olhos no relógio e com a mão no termostato para controlar a temperatura. A fornalha não é para matar. A fornalha é para extrair de nós o que podemos dar de melhor. É para tirar aquilo que é ruim de nós, para que sobre o que glorifica a Deus. Porque Jesus não morreu na cruz simplesmente para você estar sentado aqui e acabou. Ele morreu na cruz
para nós estarmos nele e para nós passarmos a eternidade com ele. E para passar a eternidade com Jesus, precisa ser totalmente purificado, totalmente transformado. Veja bem, as provações, elas também são proveitosas. E aí Pedro vai usar a ilustração do ourives para nos mostrar isso, para nos trazer essa grande lição. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja, que o ourives coloca o metal, o ouro, no que se chama, num local chamado cadinho, e ali ele vai ser purificado. Ele fica ali quanto tempo? O tempo necessário para que seja removida toda impureza, tudo aquilo que não tem valor. E por que o ourives faz isso? Para saber se o ouro é autêntico, se o ouro é verdadeiro. Agora, perceba que para saber se o ouro é autêntico, ele precisa ser derretido. Mas isso não afeta em nada o ouro. Não diminui o seu valor. A única coisa que o fogo faz com o ouro é extrair as impurezas, para deixá-lo mais puro, para deixá-lo com mais valor, para fazer com que ele seja usado para fazer qualquer peça de grande valor. Aí o que eu acho interessante hoje é que muita gente quer ser usado, mas não quer ser provado. Mas se esquece que para ser usado precisa ser provado, que não tem como ser usado sem ser provado. Estamos falando do ouro, mas eu poderia falar também do vaso, que antes do vaso ir para uma casa, para uma residência, para servir, para colocar alguma coisa dentro dele, ele passa por um processo, e um dos últimos processos, antes do acabamento, é o forno. Depois vem o acabamento do vaso. Quando o vaso está pronto, é que ele vai para a exposição, é que ele é vendido, é que ele vai para a sua casa. Antes do diamante ir para os anéis das irmãs, para as alianças dos casais, para os brincos, os pendentes, as joias que são utilizadas hoje, e até mesmo para ele ser vendido, somente a pedra, somente o diamante, é necessário ele passar por um processo de purificação. Antes de você ir para a vitrine de Deus, você precisa passar pelo processo
da purificação. Há um processo. Estar aqui e pregar é muito bom. E aí as pessoas dizem: nossa, o irmão fulano prega, a irmã fulana canta, que bênção. Mas ninguém conhece a vida dele e dela nos bastidores. Porque aqui em cima tudo é festa. Aqui em cima você não só para contar miséria. Aqui em cima você só para pregar a Bíblia. Aqui em cima nós não subimos para desabafar. Aqui em cima nós subimos para pregar a Bíblia. Desabafos nós fazemos aos pés de Jesus, no particular, na intimidade. Ninguém vem aqui e tem uma oportunidade para cantar e desabafa. Não, você vem aqui e adora a Deus. Agora, como você está por dentro, ninguém sabe, porque as pessoas só nos veem por fora. E é isso que essa geração nova é atraída pelo exterior, por aquilo que está diante dos olhos. O problema é que muitas vezes, muitos desses cantores e pregadores que estão em evidência, eles já estão pregando e estão cantando, mas por dentro estão arrebentados. Por dentro estão moídos. Prega que Deus vai abençoar a sua vida, mas de madrugada ele está de joelho dobrado, gemendo para que Deus abençoe a vida dele, a vida dela. Não se iluda com os holofotes. Saiba que por trás de tudo isso existe um processo de Deus. E este processo é doloroso. Este processo deixa marcas. Esse processo deixa cicatrizes. Esse processo traz experiências. Experiências que muitas vezes são conquistadas nas lágrimas. Com horas de joelho dobrado, gemendo na presença de Deus. As provações são proveitosas. Elas, mesmo passando por tudo isso, nós podemos doar o nosso melhor. O crente não se alegra com a luta. Não somos masoquistas. O crente não se alegra pelo fato de passar luta. O crente se alegra com o resultado dela, porque ela nos aperfeiçoa, ela nos deixa melhor, ela nos deixa mais fortes, ela nos deixa mais experientes, ela nos deixa mais preparados. As provações preparam para a glória futura, mas Jesus já concede glória no presente. Versículos 8 e 9, e eu encerro. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A vida cristã, ela não consiste somente em uma contemplação futura. Nós vivemos também no presente. Implica também uma dinâmica no presente, que pode transformar o nosso sofrimento em alegria, quando eu penso no resultado. E Pedro, para a gente concluir, vai nos apresentar, nesses 2 versículos, Pedro vai nos apresentar 4 instruções, para que nós possamos desfrutar da glória hoje, mesmo em meio às provações.
creiam em Cristo. O cristão, na fornalha da aflição, no meio do fogaréu, no meio das ardentes provas, precisa amar a Cristo. Porque é somente o amor a Cristo que vai nos fazer suportar as ardentes provas. Somente o amor a Cristo é que vai fazer com que o fogo nos purifique e não nos queime. Pedro vai dizer ainda, amem a Cristo. Amem a Cristo. Creiam em Cristo. Veja, a quem não havendo visto, amais. Não vemos, mas o amamos. Não estamos vendo, mas cremos nele. E por quê? Porque nós somos salvos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós vencemos pela fé. E nós andamos de fé em fé. Amém? E nós nos alegramos em Cristo. Como eu disse, o cristão não é masoquista nem histórico. Ele não se alegra por causa do sofrimento. E nem exulta por causa das provações. Estou passando por luta, nossa, que alegria. Estou na luta de novo, que beleza. Não. Nós nos alegramos com o resultado, com aquilo que vai gerar em nós. E o que é que isso vai gerar em nós? O versículo 9 conclui. Quarto conselho de Paulo: obtenham a Cristo. Ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é a finalidade da nossa fé? Obtendo a finalidade da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. É ter Cristo. Quem tem Cristo tem a salvação. Ter Cristo é estar em Cristo e Ele em nós. E estar em Cristo e Ele em nós não é estar em uma igreja, como eu disse no domingo. Quem está em Cristo compartilha da sua morte e da sua ressurreição. A salvação é um presente de Deus. É um presente de Cristo. Nós recebemos de graça, porque o preço, quem pagou foi Ele. Eu recebi de graça, porque Ele pagou o preço. A salvação não é de graça. Eu recebi de graça. Havia um preço a ser pago, mas o preço quem pagou foi Jesus, por nós, e nos deu de presente. Recebe quem quer. Aleluia. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando ele diz tome cada dia a sua cruz, ele está dizendo que nós precisamos mortificar o nosso eu, crucificar a nossa carne, as nossas paixões e as nossas vontades todos os dias. Amém? Ficamos de pé.